misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Gui. Obrigado, Richard. Obrigado, Guga. Obrigado pelo apoio de vocês e da igreja. Amados, nós vamos falar agora sobre... Nós estamos já há 2 semanas ministrando em Atos capítulo 1, né? E vamos continuar ministrando em Atos capítulo 1, falando hoje da unção do Espírito Santo, né? As dificuldades da igreja primitiva e a unção do Espírito Santo. Agora vamos adiantar um pouquinho, vamos começar do verso 6 do capítulo 1, lembrando, né, que os discípulos de Jesus, eles foram transformados em grandes líderes da igreja, através aí do poder do Espírito Santo. Os líderes comunicam sua vidão para delegar e direcionar esse poder precioso. Abra comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 1, a ascensão de Jesus, do verso 6 até o verso 26. Nós vamos trabalhar esse trecho, tanto agora de manhã quanto à noite. Agora de manhã vamos estar falando sobre a unção do Espírito Santo e no culto da noite sobre a bênção do Espírito Santo. Olha então o que fala a palavra de Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembléia de 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu o campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, que acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando pelo batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então puseram 2, José chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias.
e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo então votado lugar com os 11 apóstolos. Senhor Deus maravilhoso, bendito e santo, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é fiel, a tua palavra é permanente, a tua palavra é poderosa, e ela, Senhor, ela traz a presença do teu Espírito sobre nós. Ao lermos essas mensagens, como a mensagem do verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o nosso coração se aquece. Ao lembrarmos da Escritura, que fala que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor iria cumprir. Ao lermos a tua palavra, percebemos, Senhor, a ação do teu Espírito, ó Pai. A igreja primitiva já enfrentava as primeiras dificuldades. Alguém que estava entre eles se vendeu para comprar uma terra. E essa terra foi chamada de campo de sangue. Agora tinham que escolher uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, a igreja estava no meio de um processo de transição, em que eles andavam livremente por Jerusalém. E agora, a partir da perseguição que veio sobre Jesus, a perseguição começava a bater as portas dos apóstolos. O medo também tomava conta dos discípulos de Jesus. Senhor, nos ajude, Pai, a extrair dessa palavra aquilo que o Senhor deseja colocar no nosso coração. É no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos para que o Senhor, Pai, de maneira poderosa, toque as nossas vidas nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja já enfrentava suas primeiras dificuldades, mas havia algo chegando sobre esta igreja, a unção do Espírito Santo. Considerando que o grande poder que move o cristianismo não é o poder econômico, não é o poder político, não é o poder social, mas a ação direta e a unção de um Espírito. A ação do Espírito Santo e a unção do seu Espírito. É nosso dever desafiar a igreja a buscar e a se entregar a esse poder. Quando a igreja busca, não é somente o pastor, não são somente os ministros, mas a igreja, ela precisa buscar o Espírito Santo. A igreja precisa ser desafiada a buscar a unção do Espírito, a se entregar a esse poder. Os milagres e os sinais não ocorriam somente na vida dos apóstolos. Os milagres e os sinais não estavam somente na vida dos apóstolos, mas esses milagres e esses sinais, eles estavam acontecendo na vida da igreja. Na vida da igreja. Um bom versículo para você memorizar se encontra no capítulo 2, no verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Quando nós temos a unção do Espírito Santo, nós não temos medo de pregar a salvação. Nós não temos medo de falar que Jesus salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Jesus ressuscitou, toda a igreja se reuniu no cenáculo. O que é o cenáculo? É uma sala de jantar no alto de uma casa, ou um salão social na parte mais elevada, uma construção na antiguidade. Às vezes podia ser aberto, podia ser fechado. Mas essa região, após a sua ascensão, os discípulos novamente se reuniram no cenáculo. Aproximadamente 120 pessoas, entre homens e mulheres, com o mesmo propósito. Qual era o propósito desses 120 homens? Era buscar a promessa. Qual que era a promessa? Havia uma promessa feita a esses homens e mulheres de Deus. A descida do Espírito Santo. O ambiente externo que rodeava o grupo dos discípulos era marcado por corrupção. Fora da Judéia imperava a idolatria. Os deuses estavam em vários locais por mais de 300 anos depois do início da igreja. A religião grega vinha com seus deuses, a religião romana vinha com seus deuses, a religião persa vinha com seus deuses, a religião egípcia vinha com seus deuses. E muitas vezes esses deuses eram colocados dentro dos lares, das famílias que faziam parte do Império Romano. Na região da Pérsia, os seus deuses. Na região da Grécia, os seus deuses, que os romanos trocaram de nome, mas tinham as mesmas características. Na região do Egito, e de tanto conhecimento e cultura, ali tinham os seus deuses. Templos suntuosos, altares grandiosíssimos. Todo o poder se encontrava na mão do Império Romano, riquíssimo e impiedoso, todo o poder humano. Mas o poder, o dínamo de Deus, estava na presença daqueles que buscavam a promessa. O povo naufragava na degradação moral, na miséria, na ignorância, no abandono social, religioso. Só no Império Romano cerca de 60 milhões de escravos. Milhares e milhares de pessoas passando necessidade. Os velhos eram abandonados e condenados à morte. Estrangeiros eram tomados como escravos. A fome imperava em várias civilizações que eram tomadas pelo império. O esporte mais difundido era a luta de gladiadores, onde pessoas matavam umas às outras. Homens lutavam até a morte nos anfiteatros, proporcionando um show de horrores. Não era só no Coliseu. O Coliseu era o ápice de um processo que acontecia nas ruas. Muito sangue derramado, divertindo milhares de pessoas, principalmente as autoridades. Os conceitos morais da sociedade eram inexistentes. Os primeiros discípulos não tinham riquezas, não tinham posição social, não tinham prestígio, nem auxílio do governo ou ajuda de qualquer instituição estabelecida. Os cristãos eram desprezados, sem influência, sem habilidade, sem instrução, sem uma Bíblia escrita em suas mãos. Não dispunham da literatura ou de uma única casa de cultos.
o poder e a opinião pública eram contra eles. Eram reprovados, injuriados, perseguidos e submetidos ao exílio e à morte. Muitos morreram ao fio de espada e se encontram na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Ou na continuação de Hebreus 11. Nós estamos descrevendo isso e falando sobre isso na nossa escola dominical. Se você quiser, acompanhe lá os 2 últimos capítulos da nossa escola dominical. Tem lá sobre a história da igreja, sobre a história do povo perseguido, sobre os primeiros séculos da igreja cristã. Semana passada eu falei sobre um exército inteiro de cristãos que foi sacrificado. 6.600 homens que não se dobraram ao imperador e resolveram se tornarem mártires na Gália. A grande arma que os cristãos enfrentavam em um mundo hostil, de forças malignas, para vencer, consistia em o Salvador que santifica e o Espírito que unge. Aleluia. Eles eram menosprezados pela sociedade. Por 3 séculos foram menosprezados. Por 3 séculos foram perseguidos. Mas havia um Deus que os santificava. Havia um Deus que os protegia. Havia um Deus que os fortalecia. Havia um Espírito que os ungia. E eles não desistiram. Graças a Deus por isso. O Evangelho chegou até nós porque pessoas não desistiram. O Evangelho chegou até nós. Fantástico. Nos primeiros 50 ou 70 anos, o número de seguidores que partiram de 120 pessoas em um cenáculo em Jerusalém, depois de 20, 30 anos, eles já faziam parte de milhares. Já era contado como 500.000 de pessoas. Após 20 anos, após 30 anos, após 50 anos, já eram 500.000 de pessoas. Segundo comentaristas da palavra de Deus, na província da Babilônia havia 250.000 cristãos. Só na província da Babilônia. Em pouco mais de meio século, sob o poder do Espírito Santo, o número de cristãos aumentava em mais de 4.000 vezes desde o cenáculo. Por isso que depois de 3 séculos, não havia como não reconhecer essa religião como a religião oficial do império. A cada cristão morto, a cada sangue derramado, a cada unção do Espírito Santo, a igreja se multiplicava, a igreja crescia. Quanto mais batia, a igreja crescia. Acredite se quiser, se as igrejas cristãs hoje tivessem a mesma unção do Espírito Santo e o mesmo compromisso com Deus, em 10 anos, Jesus Cristo seria conhecido em todo o mundo da sua época. Em 10 anos. Foi impressionante o poder compreendido nesses primeiros cristãos. O Espírito Santo, esse poder, muitas vezes somos muito fracos quando comparados com os cristãos dos primeiros séculos. Porque não era só os líderes, os apóstolos, os discípulos que estavam prontos a morrer. Toda a igreja estava pronta a morrer.
estava pronto a pregar o evangelho. Por décadas pregaram o evangelho. Muitos já foram morrer no final da sua vida. Pedro, quando conheceu a Jesus, já era um homem casado. Ele pregou durante décadas. E no final da sua vida, se tornou um mártir. Mas durante toda a sua vida, de força, de esplendor, ele serviu a Deus. Pregou o evangelho, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, de civilização em civilização, quebrando os paradigmas e quebrando os preconceitos interiores. Sabe? Hoje muitas vezes temos tronos, governos, dinheiros, casas publicadoras, empresas de viagens, instituições, organizações, carro, avião, literatura, escola, universidade, meios de comunicação, mas falta o genuíno poder do Espírito Santo. Falta uma busca mais pelo Espírito. Falta uma vida mais que glorifica a Deus. É vergonhoso, muitas vezes, o baixo nível da santidade, a confusão e a vergonha que muitos cristãos têm feito ao Evangelho. Tem confundido o evangelho com poder humano. Tem confundido o poder de Deus com coisas dessa terra. Jesus já deixou bem claro que o seu reino não é desta terra. Sabe? O espírito do mundo é caracterizado pelo poder e dominação humana. E que muitas vezes está absorvendo o coração da igreja. A santidade pessoal está quase que banida das igrejas. Pessoas não leem mais a Bíblia, não tem mais tempo de oração, não tem mais confissão de pecados, não tem mais mudança de atitude. Conseguem ficar anos e anos dentro da igreja sem mudar de atitude. Porque muitas igrejas não estão pregando contra o pecado. Porque muitas igrejas não estão pregando contra as instituições dessa terra. Porque muitas igrejas não estão pregando contra o poder maligno. Porque muitas igrejas não estão pregando transformação de vida. A santidade pessoal, ela é importante. Aceitar a salvação, professar a fé, é o começo de um novo nascimento. O testemunho de uma vida consagrada e santificada tem desaparecido das igrejas. As pessoas dão testemunho de cura, dão testemunho de bênção, mas esquecem de dar testemunho de uma vida transformada. Ostentam poder e uma ética que está levando muitos à perdição. O nível da piedade cristã que prevalece é tão baixo que muitas vezes é esquecido de que nós somos chamados a vivermos a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Somos chamados a viver a imagem e semelhança desta terra. Busquemos renovação, busquemos a unção do Espírito, busquemos ser cheio do Espírito. Sem o Espírito Santo e uma verdadeira transformação de vida e mente, ninguém verá Deus, diz a palavra do Senhor. Um cristão sem o Espírito Santo é uma árvore estéril, é maldição, não cumpre o seu propósito. A santidade, ela precisa estar presente na nossa vida. Desperte, igreja! Desperte, igreja! Voltemos a buscar
o Espírito Santo de Deus e a sua unção, o seu poder, a sua verdade, a sua graça, a sua presença, a sua direção. Ó Deus maravilhoso, santo e poderoso, vem com teu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Ó Deus poderoso, Deus santo, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua graça. Vem com o teu Espírito, Senhor. Faça com que o teu povo volte a buscar uma vida santa, uma transformação de caráter, uma transformação do espírito, uma transformação poderosa, Senhor, na sua presença. Ajuda-nos, Senhor, na busca pelo novo coração, um coração puro, um coração santificado, um coração reto, um coração justo, um coração regenerado. Derrama o teu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo, Senhor, sobre a sua casa. Somos templo do Senhor e precisamos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. O pastor Rogério vai chegar a fazer uma oração. Depois nós vamos dar a benção. Não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus.